tem a ver com o que elas falaram aqui. As crianças podem sair. E uma delas é que existe um nível de amor que ele não é possível ser vivido sem você participar de missões. E o que Deus tem mostrado para a gente é que esse nível de amor vem dele. A igreja, a nossa igreja, aqui no Ocidente, é Ocidente, né? Ela não tem experimentado esse nível de amor que faz você abrir mão de tudo. Por quê? Porque Deus não vai derramar algo na sua vida se não for para você usar. O Espírito Santo veio um dia, para quê? Para nós sermos testemunhas. A igreja tem pedido muitas coisas, e Deus não pode derramar, porque você não está. Eu não estou disposto a usar essas coisas. Usar o poder, usar essa paixão, que é uma paixão que deixa tudo de lado. Uma paixão que deixa você dividido entre a tua família natural e a família que Deus colocou no teu coração, né, Dani? Isso é algo que só pode ser vivido quando você fala assim: Senhor, eu quero me entregar pelo outro. Não precisa ser lá. Pode ser no teu vizinho, pode ser aqui no Boqueirão, pode ser em Campo Magro, pode ser no Nordeste. Quem não quiser ir para a África, a Dani em julho está indo para o Nordeste novamente. São quanto tempo? 2 semanas, né? Ficar 2 semanas. É um projeto que planta uma igreja, eles constroem uma igreja em um mês, fazem evangelismo na cidade e depois vão embora e deixam essa igreja plantada com um missionário. Então, se você ainda não está disposto a ir para a África, procura a Dani, se programa, o custo é menor, separa suas férias e vai ter esse primeiro contato. Não, eu não quero ir para lá. Então tira teu sábado para ir para Campo Magro. Liga para a pastora Lu, como que eu posso servir? Conversa com a Ana. Ana, eu quero ajudar, eu quero ir. Eu quero parar de ser uma represa. Eu quero ser um rio que flui para os perdidos. Amém? Baixe sua cabeça. No final, se você concorda, diga um amém forte. Paizinho, nós não temos, Pai, noção do tamanho do seu amor pelos perdidos. Não queremos ser uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja que vive centrada nela mesma, em buscar as coisas desse mundo. Sabemos que nós só podemos amar porque um dia o Senhor nos amou primeiro. Então queremos agora, Senhor, pedir, derrama, Pai, uma unção nova, derrama uma paixão nos nossos corações. Nós queremos nos colocar hoje para ser enviados por Ti, como missionários, Senhor, aonde a gente estiver. Missionários nas nossas casas, para os nossos parentes que não Te conhecem, missionários para os nossos vizinhos, para que eles olhem para a gente e queiram ser igual. Missionários, Pai, que vão ser empreendedores, Senhor, que vão Te glorificar com excelência, que vão procurar, Senhor, sempre o benefício de todos e não o lucro acima de tudo. Oh, Paizinho, derrama o amor pelas coisas eternas. Que seja um tempo de transformação nessa comunidade. Que possamos parar de olhar para nós e olhar, Senhor, para as pessoas que estão indo para o inferno, para as pessoas que têm sofrido. Quando saímos, como a Dani saiu, nós vemos que existe uma realidade que não se compara ao luxo, ao conforto que nós estamos vivendo aqui. Mas nós vemos a alegria no rosto deles com coisas simples. Que esse amor venha nos constranger e nós voltemos a ter prazer em se relacionar como igreja. Abre mão das telas e daquilo que tem nos impedido de olhar no olho do nosso irmão e não falar apenas como você está por falar, mas olhar com compaixão. A igreja de Atos,
ela era o que era, porque ninguém tinha falta de nada. Que possamos viver aquilo, e o mundo olhe para a gente e veja e se encante com o amor que só pode vir do Senhor. Se você está disposto, fale um amém para o Senhor. Amém? Quando eu falei da música no começo, durante o louvor, eu falei porque ela tem tudo a ver com o que eu vou ministrar hoje. Há 2 semanas atrás eu ministrei uma palavra sobre a dinâmica do Evangelho. Quem estava aqui? Pouca gente. Então eu vou fazer um pequeno resumo. Por quê? Se não ligar não funciona, né? Porque se eu não der uma base, você não vai compreender a segunda etapa. Basicamente, acho que nos últimos 6 meses, a gente tem girado muito em torno do quê? Do que é o verdadeiro Evangelho. Isso aqui é um mapa da história que Deus está construindo na Terra. Um dia Ele criou o homem, esse homem era perfeito. Esse homem era perfeito em 4 relacionamentos: com Deus, com Ele mesmo, com o próximo e com a criação. O que a queda fez? Ela corrompeu esses 4 relacionamentos. O homem teve a ligação com Deus cortada. Ele não tinha mais um relacionamento face a face. O homem teve uma corrupção do relacionamento dele com ele mesmo. Ele não era mais puro, ele não era mais santo, ele não era mais a imagem de Deus. Ele tinha vergonha. E essa vergonha fez ele cobrir a nudez. O homem começou a ter um relacionamento com o próximo, que é o 3º nível de relacionamento, baseado não mais na perfeição e no amor de Deus. Ele começou a ter esse relacionamento baseado na troca, nos benefícios. E ele começou a ter um relacionamento com a criação de uma forma completamente diferente. Ele teve que começar a trabalhar para ele ter o que comer. Ele teve que começar a lidar com a doença. O pecado, ele veio deteriorar a carne. E o homem que era para viver eternamente começou a o quê? A envelhecer. Até chegarmos nesse nível. Mas, o que nosso Senhor fez? Um Deus de amor. Ele não deixou assim. Ele mandou o seu filho. Vamos ler lá, junto comigo? Ou sem mim? Eu falei sobre isso. O que eu expliquei? Que tem sido pregado um evangelho que ele é muito baseado nos benefícios. E que o evangelho não é isso daqui. Ele não é sobre você frequentar a igreja, você assumir uma religião e começar a viver de um certo jeito. Ele não é sobre, eu tinha uma vida ruim, agora eu vou ter um estilo de vida saudável. Ele não é sobre a cura e a libertação que vem pelo Evangelho. Nem sobre o que eu faço. Por quê? Porque é tudo sobre Cristo. Tudo sobre o sacrifício que Ele fez para que a nossa ligação com Deus fosse refeita. Ele morreu para que o nosso maior problema, que não eram os outros 3 relacionamentos, o nosso maior problema era o relacionamento com Ele, e ainda é. Todas essas coisas, elas acontecem, mas elas só são consequências.
O Evangelho é sobre isso. É sobre como um Deus de amor mandou o seu Filho para morrer por nós. Ele mandou Jesus para quê? Para que um dia nós não enfrentássemos a ira dele. Essa é a diferença de todas as outras religiões para o cristianismo. O nosso Deus é o único, tá? Um Deus que nós rejeitamos na figura de Adão. Viramos as costas para ele. Arrumou uma forma de nós não sofrermos essa ira da rejeição. Ele falou: Jesus, você vai, eu vou. E ele veio para nos livrar da ira dele. E eu tenho cavado nas coisas durante esse tempo para quê? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha a maravilha do que tem ali, as coisas ficam muito grandes e muitas vezes a gente olha para onde eu vou, como é que eu lido com tudo isso. E eu tenho pedido para o Senhor para ser preciso, para cavar e chegar no centro das coisas. E isso é o centro do cristianismo. Nós demos as costas para Deus. E Ele mesmo assim optou por arrumar uma salvação para a gente. Nós merecíamos o quê? Ir para o inferno. Romanos fala que todos nós somos pecadores. E para isso Jesus teve que vir para quê? Para morrer por esses pecados. Isso é o que deveria bastar. Era só isso que precisaria. Ele não veio para isso. Tudo isso daqui é consequência do que eu acabei de falar. A morte, a fome, tudo que está escrito ali. Quando uma pessoa pergunta para você, se Deus é bom, por que tem todas essas coisas? Sabe como é que você pode responder de forma simples? Por causa da queda. Um Deus que fez tudo perfeito. O homem decidiu virar as costas para ele. Isso aqui é fruto de estar longe de Deus. O egoísmo, o jeito que o homem vive centrado nele, gera essas coisas. Tudo isso é sintoma do afastamento de Deus. E isso serve para nós, que nascemos de novo, que nos declaramos cristãos. A área que você tem sofrido precisa ser colocada na presença do Senhor para mostrar se realmente não é um pecado. Se é só uma consequência e não tem como lidar com isso, porque o próprio Jesus falou, nós vamos ter o quê? Aflições. Ele não falou que ia ser perfeito. Só que a igreja vende uma cura para tudo isso, e depois quando não acontece, a conta sobra para quem? Para Deus. O Evangelho, que é tudo que eu terminei de falar, que eu acabei de falar. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, assim como o grego. O Evangelho de Deus, ele é poder. O que Jesus fez na cruz é o poder para você passar de pecador para um filho. Essa é a obra. E eu falei sobre isso. 3 tipos de pessoa. O pecador, que vive em pecado, sofre com o pecado, se deleita no pecado, é um escravo do pecado, porque ele não teve essa ligação novamente com o Senhor, e ele não pode lidar com o pecado. O religioso, que pode ser um de vocês aqui, ou eu, que é aquele que luta contra o pecado, tentando obedecer a lei.
E o filho que vive no poder do Evangelho. O poder do Evangelho é nós amarmos a Deus a ponto de obedecer a lei por amor. E daí veio a pergunta. Cadê o Eduardo? Né, Eduardo? Pastor, como que eu saio da coluna do meio? E como a gente, pastor, é muito bom, né, de falar o que, o porquê, e não fala o como, eu resolvi continuar a palavra. Até agora foi a palavra anterior. Só que sem essa base, você não ia entender o que vai acontecer a partir daqui. E hoje você precisa se identificar com esses 3 tipos. Aonde você está? Eu não conheci esse Senhor ainda, eu sou escravo do pecado, eu sou um religioso, tenho obedecido a lei, tem sido tão difícil obedecer a lei. Será que é porque você está querendo fazer isso na carne, no braço? Será que você não tem tentado ser mais parecido com Jesus, mais para o teu benefício, do que por amor a Deus, e pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz? Ou você é um filho que tem crescido, que quando erra, e não consegue, e vai, eu queria tanto fazer isso, e eu pisei na bola de novo. Você se arrepende, mas entende que você é lavado no sangue, e você não é amado por fazer, você é amado por ser filho. Vamos ler lá, vai. Fui. Essa é a base para as 3 colunas. O pecador, a gente deixa de lado nesse ponto. O religioso e o filho tem qual diferença nesse versículo? O religioso, ele vive tentando cumprir a lei. A pessoa que entendeu essa dinâmica de não querer mais viver segundo a lei, mas quer viver como filho, é aquele que entendeu que é pela fé, não é por obras. Não é pelo que eu faço, é por crer que eu já sou, porque Cristo morreu por mim. Entende a diferença? Ele morreu, ele vive aqui. E eu não atrapalho o que ele quer fazer. Eu me posiciono para quê? Para que eu possa viver como um filho. E a gente conversou para deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra. Ficar do lado aqui, né? O pecador, ele vive desse jeito. O religioso, ele vive pela lei tentando fazer o quê? Eu era mentiroso, agora eu não minto mais. Eu era ladrão, eu não roubo. Eu falava palavrão, minha boca só saía porcaria, agora eu não falo mais. Ele era esbanjador, agora ele é controlador. Ele era adúltero, agora ele é fiel. Ele é obediente à lei. Só que isso deixa tão cansado. Porque ele tenta fazer isso por mérito próprio. Pegando e sendo como os fariseus que obedeciam tudo. Só que ele esquece de uma coisa. A palavra diz que se você pecar num ponto, você pecou em todos. E daí ele nunca consegue passar de nível. Ele nunca consegue se sentir aceito. Porque ele busca sempre o fazer mais. O fazer mais, o fazer mais e o fazer mais. E o filho? O filho, ele não é aquele que não mente apenas. Ele fala a verdade. Ele não quer mais estar contente com o estar aqui. Porque aqui ele pode ser confundido com os fariseus. Ele pode ser confundido com um religioso que fala de um Deus bom, mas que traz peso.
Ele não rouba, ele trabalha para quê? Não é para juntar tesouros na terra, é para ter, para abençoar. Ele não fala mais o palavrão, ele faz além. Da boca dele só sai palavras de vida. As pessoas que estão perto deles são abençoadas. Ele é um semeador. Ele não é um controlador que pega todas as finanças, eu vou controlar tudo, vai ser tudo certinho, e essa minha perfeição, Deus vai gostar mais de mim. Ele não é apenas fiel, mas ele é respeitoso com todas as mulheres. Na forma de olhar, na forma de tocar, na forma de falar. E daí a gente entra agora na setinha do Eduardo, né, Eduardo? E agora, pastor? Tá legal, mas e daí como é que faz? Deu para entender agora o que e o porquê? Vamos ler o versículo? Vai lá. O religioso, ele obedece à lei. O filho, ele entende isso daqui. Ele creu numa verdade. Qual é a verdade? O evangelho que me salva é o mesmo poder que me capacita para o quê? Me livrar do velho modo de viver. Quando ele vê o livrem-se, ele não vê isso como regras para seguir. Ele vê de forma diferente. Ele vê como uma direção para agradar o Pai. Ele olha assim, eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero vir no domingo por vir e na segunda-feira voltar a viver do meu jeito antigo. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Refere-se a um processo iniciado no dia em que cremos em Jesus, chamado tradicionalmente de santificação. O filho, ele entendeu que ele entrou num processo, que se ele estacionar no dia que ele nasceu de novo, no dia que ele aceitou Jesus como Senhor, ele pode ficar ali. Eu sou salvo, eu vou viver uma vidinha e um dia eu vou para o céu. Agora, aquele que quer ser um filho e ser chamado de filho que me dá prazer, ele entende que tem um processo. E esse processo, ele não é no braço, ele é no espírito. E ele começa a caminhar para sair da coluna do meio, para ser cada dia um filho mais parecido com quem? Aos poucos, pelo poder de quem? Do Espírito, nos revestimos do novo homem criado segundo Deus, a nova criatura, aquele que nasceu de novo, o teu espírito, que luta contra a carne todo dia. Enquanto aprendemos a confiar em Deus e a conhecê-lo cada vez mais, vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo. Aonde que diz aqui? Que a santificação, pelo poder do Evangelho, o objetivo dela é mudança de vida, melhorar a tua vida. Se ele fala que é para a gente sermos iguais a Jesus, quantas casas Jesus tinha? O armário dele de roupas devia ser grande, hein? Uma túnica com um monte de outros adereços, né? Usava mesmo. Aqui, esse Jesus. Ele dormia só em hotel 5 estrelas.
Ele andou nessa terra buscando tudo de bom. Foi isso? Não, né? Tem algo errado, não tem? Santificação, que é o processo que a gente está conversando. No poder do Evangelho, é para sermos semelhantes a Jesus. O projeto original lá em Adão qual era? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi isso que Jesus veio restaurar. O poder de nós a cada dia sermos mais parecidos com Ele, porque Adão não conseguia. Ele não conseguia mais. Ele não conseguia refletir nada de Deus mais. Isso é a essência. Aos poucos, pelo poder do Espírito, a gente acabou de ler isso, né? Eu só repeti. E daí a gente chega aqui. Você não é mais inocente. Você compreendeu o que é o Evangelho. E você precisa tomar uma decisão na sua vida. De continuar tentando fazer as coisas e está cansado. Estou cansado, não consigo ler a Bíblia. Estou cansado, não consigo ser manso. Estou cansado, não consigo não brigar no trânsito. Tá aí, Valmir, está pronto para ir embora? Não? Então, enquanto Deus não falar com você, tá... Filho ama se entregando por amor. O amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Há alguns slides atrás eu falei que nós vivemos pela fé, não pelo que nós sentimos. Quando você fala eu amo a Deus, o que você está falando? Eu amo a Deus, então eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu sentindo ou não sentindo? Porque é pela fé. Primeiro, fé que criação, queda, redenção e glorificação são verdades. Você acredita nisso? Você ainda tem outro pensamento. Se você tem outro pensamento, sinto te dizer, você está vivendo uma mentira. Se você não acredita na criação, no criacionismo, que nós fomos criados por Deus, você está vivendo uma mentira. E a gente precisa sentar para conversar, porque você está perdendo tempo aqui. Perdendo tempo não, porque o Espírito Santo pode te convencer. Mas nós podemos acelerar esse tempo e sentar com você, para te mostrar que você está sofrendo à toa. Segunda coisa que você precisa crer, que Jesus veio. Que realmente você era, e não sei se eu deixei claro, você continua sendo pecador, tá? Só que agora você é pecador, mas o Espírito Santo, tá? Te ajuda a ter poder sobre o pecado. Você não é mais escravo do pecado, mas você continua pecador. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aqui se inicia a essência do porquê muitos de nós continuam vivendo na coluna do meio. Eu suplico que se entreguem. O que é uma entrega? Pega. Isso é uma entrega. O que o coluna do meio faz? Ele entrega. Senhor, tem o controle. Só que daí vem as dificuldades. O que ele faz? Me dá o controlezinho aqui, Senhor. Quando eu não der conta, aí o Senhor me ajuda. Um dia, para nascer de novo, nós fazemos essa entrega. Certo? Te entrego tudo, Senhor. Estou aqui, ó.
Eu era escravo do pecado, agora eu sou por amor escravo do Senhor. Por amor eu vou obedecer. Por amor, o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Só que entrega o corpo. Como assim o corpo? O que ele quer dizer com o corpo? Jesus já morreu, ele já fez o sacrifício de vir em carne para morrer pelos meus pecados. Eu não preciso mais fazer isso. Não é assim. É o corpo integral, mente, minhas vontades, minha alma, tudo. É falar assim: Senhor, eu estou entregando como um sacrifício vivo. É racional. É falar assim: Senhor, eu estou me colocando no altar para ser refinado. Eu acordo todo dia e falo: por mim, não sai nada de bom no dia de hoje. Mas eu me coloco agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, em cada situação do dia, me ajude a ser mais parecido com Jesus. Aqui entram o quê? As disciplinas espirituais. O jejum, ele não é o jejum pelo jejum. O jejum é uma forma de eu me entregar em sacrifício. Ele potencializa o trabalho que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, porque nunca sou eu que faço. A oração é eu conversando com Deus e falando assim: Senhor, a minha visão é pequena, eu não consigo entender como melhorar, me ajuda. A leitura da palavra é para ser lavado, para ser purificado. Não é algo místico, gente. É algo prático. Deu para entender o que é o verdadeiro papel das disciplinas espirituais? Elas em si não servem para nada, mas usadas pelo Espírito Santo como forma do quê? Eu me entrego. Minha carne não quer, mas eu vou jejuar. Eu vou acordar de madrugada para orar. Eu vou ler a Bíblia. E eu vou ler a Bíblia não como regras, mas como uma carta de amor, como um retrato do meu irmão mais velho, Jesus, para que eu seja mais parecido com ele, na força de quem? Do Espírito Santo. Vivo e santo. Por que santo? Porque é um processo de santificação diário, um processo de caminhada, não é instantâneo, não é fácil. Ninguém está falando que é fácil, porque é um trabalho em conjunto. Senhor, eu não tenho força para jejuar, é muito difícil, então hoje eu vou jejuar 1 hora no meu almoço, mas a minha meta é 3 dias daqui a pouco, 3 dias moendo a carne. Me ajuda nessa 1 hora, nesse momento é 1 hora. Não subestime esses pequenos passos. Eu não consigo, porque eu não consigo, fica uma refeição, um almoço. E tira esse tempo para o Espírito Santo dar uma limpadinha, mostrar algumas coisas para você. E aí vem o que é a chave disso daqui. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O diabo não está preocupado com você aqui cantando, levantando a mão, dando oferta e me ouvindo. O diabo está preocupado com o que você vai fazer quando você sair daqui. Isso aqui a gente está conversando na aula, igreja de segunda-feira. É sobre isso que a gente tem falado. Aqui é mole. É ser ativo. Não posso mais chegar até meio-dia, né? Então tem que aviso meia hora antes para mim ter um tempinho de falar. Dá para entender, gente? Agora isso não é para ser peso, é isso que é tão maravilhoso. Esse Deus, Ele não fez as coisas complicadas,
Ele não falou assim, vou te salvar e agora você vai sofrer, se vira. Ele falou assim, eu vou retomar o que foi feito. Jesus vai vir, eu sei que você não vai dar conta depois, então o Espírito Santo vai morar dentro de você para te ajudar. Fala assim, eu não consigo, fala. Mas o Cristo que vive em mim, consegue. Santificação é o processo para sair da coluna do meio para a coluna da direita. Entrega. A entrega é entregar. Não é entregar e pegar de volta toda hora. Entrega. Para de sofrer. É um sacrifício vivo. Pela fé. Eu creio que isso que eu escutei aqui, que é bíblico, é verdade. E eu vou começar a ser a cada dia mais parecido com Jesus. Aí vem o Romanos 12:2, que eu sempre amei e deixava de lado o Romanos 12:1. Por isso que a gente precisa aprender as coisas que você aprende no seminário, você usar. Que é parar de ler um versículo só, né? E ler o contexto, ler o capítulo, ler o livro inteiro. Mas às vezes tem alguns versículos que vêm, né, e viram de estimação. Aí vem o 12. Quer ver uma coisa? Adorá-lo. Tem uma versão que fala transformai-vos. O que esse versículo está falando para a gente? Quando eu adoro, quando eu me entrego como sacrifício, eu estou fazendo o quê? Eu estou me colocando à disposição para ser transformado. Como que a transformação acontece? Não imitem o comportamento e costumes desse mundo, mas deixem que quem? Deus. Eu me entrego como sacrifício, pecador, ruinzinho, desse jeito mesmo que eu sou, sem merecer, para que Deus transforme. Ele causa a transformação. O Espírito Santo começa a nos convencer. O que estava errado nesse versículo para mim que eu não conseguia compreender? Quando eu olhava ele isolado, eu poderia estar fazendo o quê? Adquirindo conhecimento. Eu lia a Bíblia, entendia algo e não conseguia viver. Por que eu não conseguia viver? Porque eu queria viver aquele versículo baseado no quê? Na carne. Não era uma transformação que ia ser causada pelo Espírito Santo. Não era entregar de verdade e falar assim, transforma minha mente de como ser um marido melhor. Me faz, Senhor, entender o que o Senhor quer dizer. Que o marido precisa morrer pela esposa, como Cristo morreu pela igreja. Esse versículo eu conheço. A questão é, como isso virá uma verdade na minha vida? Perdendo o controle. Se sacrificando. Eu não tenho mais vontade, eu sou escravo. Eu me entrego, Senhor. Faz essa verdade sair do meu intelecto e virar um estilo de vida. Isso é transformação. É pegar a oração que foi feita hoje aqui e falar assim, Senhor, eu quero ter dinheiro para ofertar em Campo Magro. Eu quero ter dinheiro ou em julho ou em outubro, setembro, para ir para o Nordeste ou para a África. É África lá? É, né? África. Ou para qualquer lugar que o Senhor quiser. Então eu me entrego. Me ajuda a controlar minhas finanças. Me ajuda a mudar minha mentalidade do que é importante. Parar de gastar com um monte de besteira para que eu tenha dinheiro. Para ser missionário do meu vizinho, que acabou o gás. E muitas vezes eu não tenho dinheiro. Essa é a transformação que Deus quer fazer.
não é intelectual. O que Coríntios fala? Eu posso fazer todas as coisas, se eu não tiver amor, não adianta de nada. Eu sou apenas um religioso. Você entende como é perfeita a Bíblia? Como ela começa a linkar as coisas? Esse amor só pode vir do Senhor. Modo de pensar. Santificação. Causa uma transformação no modo de pensar. Não tem a ver com ter mais conhecimento, com saber mais da Bíblia. Resumindo, santificação é uma entrega voluntária. Começa com uma entrega que um dia ela aconteceu, se você nasceu de novo, e que ela precisa ser feita todo dia. Uma frase que eu tenho falado muito. Eu vi num livro que ele fala assim: pregue o evangelho a você diariamente. Lembre diariamente do sacrifício de Jesus. Porque se você não lembrar, logo, logo você se perde. Logo, logo você acha que você pode algo. E nós não podemos. E não é só entregar. É entregar como um sacrifício de adoração. É que a minha vida vire uma vida de adoração. Tudo que eu faça, eu seja um sacrifício. Para que Deus fale: esse cara eu tenho prazer. Esse reflete a minha imagem na terra. Esse tem sido a cada dia moldado para ser mais parecido com Jesus. E essa transformação leva à prática. Não é místico, gente. A forma como nós vemos o mundo, a nossa cosmovisão, tem a ver com santificação. Você já tinha pensado nisso? Muitas vezes nós achamos que santificação é ser perfeito. O fim da santificação é olhar tudo nessa terra como Jesus olhava. Olhar para o dinheiro, olhar para as posses, olhar para o casamento, olhar porque o que é importante, olhar para o próximo, olhar para o vizinho. Você acordar e olhar para o dia e falar assim: esse dia pode ser um dia normal, religioso, cheio de regras, ou pode ser uma aventura com o Espírito Santo. Isso é cosmovisão. Hoje é dia de ir para o culto com chuva, mas vale a pena, porque tem um irmão lá que precisa de um abraço. Tem um irmão lá que está esperando para me ver, me entregar uma palavra do Senhor, porque o Senhor usa, né? Isso é cosmovisão. Entenda a santificação como isso. Não como perfeição, porque nós nunca vamos ser perfeitos. Você olha para o mundo, você está olhando para o que está acontecendo aqui como Jesus olha? Ou como mais uma palavra? Resumindo, juntando tudo, desde que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nossa natureza carnal não pode ser santa, não pode ser justa, não existe justiça em nós. Só através dele, só renovando, não só um modo de pensar, mas as minhas atitudes com a minha esposa, as minhas atitudes com vocês, as minhas atitudes em tudo. Isso é ser santo. Nunca vou ser perfeito, nunca vou ser como Jesus é, mas eu posso, na minha pequenez, deixar que o Cristo que está aqui dentro se manifeste através da minha vida. Por isso que a gente fala, conhecer a Deus, experimentar desse Deus e manifestar esse Deus. Não adianta eu conhecer a Deus e querer manifestar, sem eu experimentar essa transformação na minha vida.
somos todos iguais. Queria, quase terminando. Por que somos todos iguais? Porque todos carecem da glória de Deus. E isso é uma coisa que tem me indignado. Ver muito crente achando que é melhor que as pessoas do mundo. Vendo muito crente achando que o cara da Umbanda, tá? Que o cara que não pensa que nem você, que o cara que vive aprontando é pior que você. E quando a gente pensa assim, a gente não entende que o pecador, o religioso e o filho, todos estávamos no mesmo balaio que ia para o inferno. E pela graça, misericórdia dele, hoje eu posso me livrar dessa ira. E isso deveria ser o quê? Fogo. Fogo. Ardendo aqui dentro, enchendo de paixão, para a gente não viver mais como religioso. A gente chega num ponto que a gente precisa dividir agora em dois tipos de pessoa. Os que conheceram o Evangelho e aqueles que até hoje não tinham ouvido ou não tinham compreendido o que era esse sacrifício de Jesus. Tinham compreendido o quê? A lei, tinham compreendido qualquer outro tipo de coisa, menos o que era mais importante. Deus não fez isso porque Ele queria um monte de pessoas para servir Ele. Ele fez por amor. Mas primeiro, eu queria falar com você que está aqui e que um dia fez essa confissão, que um dia intelectualmente, que um dia falou assim: eu aceito esse Jesus como meu Senhor, ou não, como Salvador, porque o Senhor é um outro nível. Quero falar com você, para que você entenda, que nós não fomos chamados para ser escravo do pecado, que nós não fomos chamados para andar nessa terra com esse peso que nós estamos vivendo. Isso tem me corroído. Eu não acredito num Deus assim. Até porque se eu continuar vivendo desse jeito, a gente conversou na turma na segunda-feira sobre isso, sobre esse evangelho, sobre esse estilo de vida. E a gente chegou à conclusão que ninguém de fora quer viver esse estilo de vida. Então a gente precisa renovar nossa mente sobre isso. Se sacrificar para viver. Porque vocês lembram o que tem ali no finalzinho ali? Para experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nossa vida está assim? Eu não acredito que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus seja ver um monte de gente, seus filhos sofrendo para viver. Dias ruins, acordar sem ter motivação, está passando por aqui como um religioso, como uma pessoa, eu preciso fazer, eu preciso, se eu não servir na igreja, Deus não vai me amar. Onde tudo é difícil. Eu não acredito. Você acredita que esse Deus, que essa boa, agradável e perfeita vontade dele é isso? Que Ele nos tirou do mundo de escravidão para viver com esse peso? Para mim, sabe o que é isso? É uma geração que saiu do Egito, só que o Egito não saiu dela. Tem saudades das coisas do Egito. E não pode usufruir do maná diário, da sombra, do suprimento do Senhor, do refrigério, da água que mata toda a sede.
Baixe sua cabeça. Eu sou meio chato com esse negócio de apelo, porque, por causa do que eu falei, um apelo de domingo não te transforma. O que te transforma é pegar esse apelo e transformar no estilo de vida de segunda. Mas a Bíblia, ela está cheia de relatos da onde o homem precisa falar assim, ó. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? É uma ação racional de aceitar um desafio de Jesus, de abrir a boca e falar. E hoje, nesse momento, eu quero falar com você que diz que nasceu de novo, que diz que tem o Espírito Santo, mas que está vivendo muito além do que pode viver. Hoje é dia de racionalmente você entender aquilo ali e falar assim: Senhor, eu me entrego como sacrifício vivo. Senhor, um dia eu entreguei a minha vida para Ti, mas peguei ela de volta no caminho. Eu não me conformo com apenas ir para o céu. Eu quero viver essa boa, agradável e perfeita vontade aqui na terra. Eu quero ser um daqueles que as pessoas olham e falam assim: o que você tem? Eu quero viver com pessoas que o mundo vai olhar e vai falar assim: o que eles têm? Eu quero ser daqueles que aonde eles chegam o ambiente é mudado, porque eu tenho palavras de bênção. Porque aonde chega, ele chega para abençoar, não para ser abençoado. Eu queria que você ficasse de pé se você quer mudar. Continua com os olhos fechados. Eu estou de pé porque eu quero mudança. Não porque eu estou falando isso. Porque eu tenho pedido para o Senhor. Eu cansei, Pai. Eu cansei dessa vidinha medíocre. Eu cansei de ficar triste porque as coisas não acontecem. Fala com Ele. Fala com Ele. Pede perdão por ter tomado o controle. Fala: eu não quero ser um religioso. Eu não quero viver na média. Eu não fui chamado para ser da média. Eu não quero ser como os fariseus, vestir uma máscara de crente, uma máscara de cristão, e no final ali por dentro eu estou vazio. Eu estou cansado de tentar ser perfeito. Fala com Ele. Não é comigo isso. Ele quer ouvir, Ele te fala hoje: o que queres que eu te faça? Ele fala: um dia eu te salvei. Um dia eu te salvei e coloquei o meu Espírito aí. Fala: te dou liberdade, Espírito Santo. Te dou liberdade, Espírito Santo. Me ajuda a ser um sacrifício santo e agradável todo dia. Que quando eu leio a Bíblia não seja apenas mais letra, mas seja algo que vire vida, vida abundante. Muda, Pai, a minha forma de ver o mundo. Eu quero olhar para as pessoas e ter um coração como Jesus teve, que olhou para as pessoas e viu que eles não tinham pastor, que eram ovelhas perdidas. Deus está te chamando para pastorear pelo menos uma pessoa, porque o que é pastorear? É dar o alimento que já está aí, é falar desse amor que não é complicado. Você entendeu? Hoje é simples, simples assim. O meu Deus morreu por mim, para que eu não sofresse a ira dele. Que Deus faz isso? Que Deus pergunte. Fala para ele que não foi em vão, que aquele apelo que você aceitou um dia foi de verdade. E se não foi, Senhor, aviva. Hoje eu entendi, quem sabe naquele dia eu não entendi o que estava sendo falado, mas hoje eu entendi. Eu sou pecador e sem o Senhor eu não sou ninguém, eu só tenho um caminho.
a ira de Deus. O nosso problema não é o inferno, gente. O inferno só é o inferno porque Deus deixa. O nosso problema é a ira e viver uma eternidade afastado do Senhor. Segundo, eu quero falar com você que não tem certeza se foi transformado, se veio da coluna da esquerda para a direita. Abre os olhos todos. Você que não tem certeza, precisa compreender isso aqui. O poder do Evangelho para salvar. Se isso um dia não entrou aqui e foi avivado pelo Espírito Santo, você vive uma religião. Isso transforma, não são as minhas palavras. Isso aqui é verdade, é nisso que você tem que crer. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto. Esta está em seus lábios e em seu coração. Deus está falando com você? Está mexendo aqui? E essa é a mensagem. É a mesma que anunciamos a respeito da fé. É por fé, não é por obras. Se tem uma coisa que nós precisamos crer, que você precisa crer e ter fé, é nisso. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, Ele já é Senhor de tudo, tá? O que esse versículo está falando, não é só declarar que Ele é Senhor da tua vida, Ele já é de tudo. Ele não precisa que você fale disso. Ele não precisa de mim. Ele já é Senhor do universo. Ele já está sentado esperando o dia que as nações vão se ajoelhar, que vai vir justiça e vai dividir os que são e os que não são. E crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não é só crer que Ele é Senhor, é crer que o Evangelho é verdadeiro, que Ele veio em carne, que Ele morreu e ressuscitou, para que você pudesse falar assim: eu aceito esse sacrifício, eu aceito esse sacrifício, Senhor. Eu estou indo para o inferno, eu tomo posse, nem eu aceito, acho que não é incorreto esse termo, mas eu tomo posse desse sacrifício para que haja mudança. Aviva isso no meu coração, para que não seja letra. Ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que se é declarado justo. Você passa de pecador para justificado na fé, no sangue de Jesus, quando você crê. Quando você com o coração crê. E declarando com a boca, você é salvo. Ele é fiel para cumprir isso. Ele, a palavra dele. Quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre os judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que os abençoa generosamente, todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Patrícia, feche seus olhos agora. Você que tem convicção disso, que você está salvo, ore. A Bíblia fala: quando um se arrepende, a festa. Nós não sabemos o que está acontecendo aqui, a luta que está acontecendo aqui. Interceda. Vem, Pati. Feche os seus olhos, presta atenção. Em Mateus 15, tinha uma mulher cananeia que não era do povo de Israel. Ela estava passando no caminho, viu Jesus, e ela estava com a filha endemoniada, e ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, vem aqui, cura minha filha.
ela está sofrendo muito. Mas Jesus continuou seguindo no caminho, e os discípulos disseram: Jesus, não dá bola para ela não, continua caminhando. E ele de repente parou e falou assim para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher veio a ele e falou assim, e primeiro ela adorou a ele, de joelhos, diz o texto, e disse: Senhor, ajuda-me. E então ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas ela insistiu, e ela disse: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí então Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, grande é a sua fé, então seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Esse texto ensina que essa mulher primeiro adorou, ela reconheceu que Jesus é o pão da vida. E é pelo menos a migalha que cai da mesa, que ela disse. Os cachorrinhos se alimentavam da migalha, ela reconheceu que ele era o pão da vida. E a migalha que fosse dele, que ele dirigisse a ela, poderia curar a filha dela. E isso é tremendo, porque a fé dela foi reconhecida pelo Senhor, e a filha dela realmente foi curada, porque o pão da vida cura. O pão da vida é um milagre que nós precisamos, é a vida que nós precisamos. E se você hoje crer que Ele é o pão da vida, Ele mesmo diz: eu sou o pão da vida, em João 6. E aquele que vem a mim e come de mim, não mais terá fome. E aquele que vem a mim, não mais terá sede. Ele é a vida, Ele é tudo o que nós precisamos. E aquele que dele comer e que dele beber, jamais terá sede. E terá vida, e vida em abundância. Nesses tempos sombrios, o Senhor me trouxe essa palavra no meio da adoração. Nesses tempos sombrios, se dele comermos e se dele bebermos, seremos fartos e não nos desesperaremos da vida. Não nos desesperaremos, mas permaneceremos inabaláveis nesse tempo sombrio. Em nome de Jesus, que Ele seja a tua água e Ele seja o teu pão todos os dias, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. O processo que eu falei hoje aqui, do ensino, nada mais é do que o foco do discipulado. Levar pessoas a ser sacrifícios vivos, que renovam a mente, para viver como Jesus viveu. Isso é a função do discipulado. Não é ficar te enchendo de coisas, mais uma reunião. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Muitas vezes a gente não explica o porquê das coisas, né? E eu lembrei agora disso. Quero dizer para vocês que eu tentei fazer o meu melhor, baseado no que Deus falou no meu coração. A igreja precisa viver o evangelho de verdade. Eu não sei como é que está a tua vida. Não sei. Uma pergunta muito boa para ser feita é: eu mudei alguma coisa desde que eu cheguei aqui? Será que eu tenho sido um religioso? Será que tem sido tão difícil porque eu tenho tentado obedecer regras? E tenho ignorado o poder do Espírito Santo que está aqui dentro? A palavra de hoje é uma palavra de amor. Ele te salvou. E Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem uma vida abundante. Só você e eu podemos impedir isso de virar uma verdade. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, com cuidado: você já foi da coluna da esquerda para a coluna de cá? Você tem dúvida?
Quer que eu ore com você? Você tem certeza que se hoje você sair daqui e for atropelado, você vai acordar onde? Fale sério, gente. Pode ter uma pessoa do teu lado louca para confessar que não tem certeza. Leve esse momento com seriedade. Tem certeza? Fala para ela. Se você não tem certeza, posso orar com você?